Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para vocês as personalidades que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício desse lindo povo de Alagoas. E hoje eu estou tendo um prazer de receber uma referência da discussão política aqui do nosso estado. Eu estou falando do professor Marcelo Bastos, que vem aqui, né, além de bater um papo com a gente, saber como é que anda a política momentânea, né? Até porque acertou quase 84% de todas as pesquisas. A gente fala também do lançamento do seu livro. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao programa Neto Alto. E claro, como é que andam as coisas? Boa tarde, meu querido Neto. É um prazer renovado estar aqui. Eu já vim por diversas vezes ao seu programa. E é política muito dinâmico, né? Verdade. Teremos eleição agora em 2024. Né? 102 municípios de Alagoas teremos eleições para prefeito, e é o momento que o Estado mais se movimenta, porque quando a eleição majoritária para o governo, para presidente, não é tanto como é para as eleições municipais, porque vai envolver 102 municípios que vai renovar todos os prefeitos. Tratando da eleição passada, vamos falar um pouco do governo federal, onde o Bolsonaro perde, né, para o Lula, que já era esperada essa derrota? Olha, veja bem, a eleição era indefinida até a véspera da eleição, né? Estávamos na eleição tecnicamente empatada. Todos os institutos de pesquisa davam a vantagem para o Lula, mas era um quadro indefinido. Eu quero saber, assim, pela sua vasta experiência, né, e você já deve ter visto de tudo, até quando o Brasil vai ficar somente na direita e esquerda? Esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro. Enfim, na sua opinião, existe uma terceira via que possa vir a deixar essas duas para trás e assumir, no caso, como diz na corrida, né, o pódio dessas eleições? Veja bem, a eleição passada foi tão polarizada, meu caro Neto, tão polarizada entre a esquerda e a direita, né, PT ou anti-PT, que não deu a oportunidade de ter uma terceira via, né? Ciro Gomes teve uma votação inexpressiva, Simone Tebet, então ninguém conseguiu aglutinar e fazer uma terceira via forte. A tendência natural para essa eleição agora, de 2026 para a presidência da República, é ainda ter a questão da direita e da esquerda. Acho improvável ter uma terceira via. Quando a gente fala da direita, porque acredito que o Bolsonaro, pela tendência do Tribunal Superior Eleitoral, deve ficar inelegível. Os dois melhores candidatos da direita seriam o Zema, que é atual governador de Minas, e o próprio Tarcísio, que é o governador de São Paulo. Seriam os dois em mais potenciais para disputar o pleito pela direita. E em relação à esquerda, pode ser o próprio Lula, apesar de que o Lula hoje tem 77 anos. Eu não sei se ele vai ter fôlego e gás para uma nova disputa, um país continente, mas eu acredito que vai polarizar de novo entre direita e esquerda, e a terceira via não vai vingar para a próxima eleição. Com a saída do Bolsonaro, eu pergunto, aquelas pessoas, aqueles políticos que pegavam carona, né, na febre bolsonarista, no caso, né, para poder se eleger, e muitos viraram as costas para ele, você acredita que pode acontecer também isso com os demais? No caso, pegando o vácuo da direita? É como diz aquele velho ditado, meu caro Neto, rei morto é rei posto, né? A partir do momento que o Bolsonaro passa a não poder ser candidato durante 8 anos, ele só pode concorrer em 2030, né? Quer queira ou quer não, há uma normalidade, é tendência natural das pessoas se afastarem, porque hoje ele não vai estar dando condições para que esse pessoal se aproxime dele. Isso é natural, é normal na política, isso faz parte do jogo. Mas esse movimento bolsonarista, ele veio para ficar. Hoje a direita está organizada, bem representativa na Câmara Federal. A maior bancada lá é o PL, que é o partido do próprio Jair Bolsonaro. Teve muitos senadores eleitos, governadores importantes eleitos, como o governador de São Paulo, o Zema de Minas, né? Então, fez uma bancada muito boa, o governador do Rio tem uma bancada muito grande. Então, é um grupo forte para pleitar a volta da direita para a eleição de 2026. Eu queria que o senhor tratasse alguns municípios que chamam a atenção, né? Por exemplo, Palmeira dos Índios, né? O prefeito Júlio César, né, já não vai para a reeleição, já é o outro pleito dele. Como é que fica, no caso, a situação lá? Porque tem GG Sampaio, que também tem sido muito procurado, e outras forças, o próprio vice, o Márcio, né, o médico, que é médico, também vem com muita força. Como é que, na sua opinião, como é que vem, no caso, Palmeira dos Índios para 2024? Como você bem disse, Palmeira, o Júlio César já tem 2 mandatos, ele não pode ter um terceiro consecutivo. Hoje é o maior cabo eleitoral de quem vier ser candidato, né? Então, o candidato que o Júlio César apoiar
é o mais forte candidato para ganhar a eleição em Palmeira, né? Se hoje ele pudesse ser candidato à eleição, assim, um passeio, seria uma aclamação. Até pelo trabalho. Pelo trabalho, pela gestão que ele vem desenvolvendo. Agora, como ele não pode ser candidato, o candidato mais forte tem a certeza que vai ser o que for apoiado por ele, pelo prefeito atual Júlio César. E Arapiraca, como é que fica Arapiraca? O Luciano Barbosa vem... Teve todo esse problema agora, essas turbulências com a Câmara, a questão lá daquela CPI, aquela coisa toda, meu caro Neto. Mas hoje ele tem a máquina da prefeitura na mão. Eu acredito que o nome mais forte, e a oposição não tem esse nome, seria o Luciano para ser reeleito em Arapiraca. Alguns municípios chamam a atenção no sentido da acirrada da urna, né? Não vou nem passar mais, comentar sobre essa questão da violência. Uma delas é Junqueiro, né? Junqueiro tem o prefeito Leandro Silva, que vem fazendo um grande trabalho lá, mas também tem a família Pereira, né, que tem aí 70 anos e que perdeu para os Silvas. O prefeito Leandro Silva ainda liderando todas as pesquisas. De que forma o cientista político Marcelo Bastos pode, no caso, enxergar algumas dessas prefeituras? Veja bem, Junqueiro é um dado interessante, né? Que é uma cidade com um eleitorado pequeno e hoje tem 2 representantes na Casa de Tavares Baixo, que é o André Silva, irmão do prefeito atual, Leandro Silva, e o Fernando Pereira, que é irmão do Joãozinho Pereira, filho do prefeitão João Pereira. Então isso é um fato. Vai ser uma das eleições bem disputada, inclusive o principal nome dos Pereira pode ser até o Joãozinho candidato, que já foi prefeito de lá, como o próprio Fernando foi. O prefeito está bem situado nas pesquisas, é verdade, o atual prefeito Orlando Silva. É uma família que não tinha tradição política em Junqueiro, porque lá a tradição era dos Tavares, dos Pereira, né? Do Tarcísio de Jesus no passado, que foi por diversas vezes deputado estadual, é de Junqueiro. Mas ele chegou naquela eleição que ele perdeu, naquela outra eleição que ele perdeu para o Carlos Augusto, ele perdeu por 3 votos. Caramba. Uma eleição extremamente acirrada. E nessa última eleição que ele foi eleito, ele colocou mais de 1000 votos, uma diferença substancial em relação à reeleição do Carlos Augusto, apoiado pelos Pereira e apoiado pelos Tavares. Que o Vitor Carlos Augusto era o filho do Raimundo, que é o Zé Tavares Neto. Então vai ser uma eleição das mais interessantes, bem disputada, e temos que aguardar os resultados e as pesquisas mais próximas. Interessante que o senhor falou uma coisa muito, muito assim, magnífica. É uma cidade pequena, com 2 grupos políticos e cada grupo tem um deputado. Exatamente. Agora você vê, Penedo é uma cidade que tem um colégio eleitoral grande e não tem um representante. Desde o Moacir Andrade, que Penedo não elege um deputado. O Ronaldo Lopes, atual prefeito, lançou o filho na última eleição, foi muito bem votado, salvo engano, é o 2º suplente da coligação do MDB, porém ele foi bem votado em Penedo. Ele não consegue atingir outras regiões. É diferente do pessoal, porque se o pessoal só contasse com o Junqueiro, não elegia ninguém. Verdade. Mas o Pereira, o Fernando foi muito bem votado em São Sebastião. Então, naquela região toda, eles são bem votados. Ele sai daquela área de Junqueiro e atinge outras áreas do estado, por isso que lá tem 2 representantes. Professor, voltando para Maceió, no caso já da capital alagoana, temos o JHC, que está fazendo uma composição muito forte aí com a Câmara. Eu acho que eu diria que 70% da Câmara hoje marcha com ele, né? Mas em contrapartida vem também o governador do estado, Paulo Dantas, também fazendo as suas costuras. De que forma o senhor enxerga? O senhor acha isso interessante para a política local? Olha, veja bem, se as eleições fossem hoje, pelas atuais pesquisas que eu tive acesso, e até uma que eu fiz, o JHC ganharia a eleição no primeiro turno. Hoje, por mais que seja forte a estrutura do governo do estado, mas nenhum candidato que ele apresente hoje conseguiria abater o JHC. Lógico que a eleição ainda não chegou, é distante, é em outubro do ano que vem, ainda tem mais de um ano pela frente para acontecer o pleito, mas hoje, se a eleição fosse hoje, de acordo com a pesquisa é a fotografia do momento, o JHC ganharia no primeiro turno. Mas aí quando se fala na composição política, por exemplo, o Paulo Dantas, ele assumiu o governo do estado, né, que foi uma missão muito difícil para ele, porque na oportunidade o ex-governador Renan Filho tinha feito um trabalho exorbitante, né, e ele não parou. Até hoje ele dá continuidade. Eu digo sempre que quem ganha é Alagoas em todo, né? Por exemplo, o governo Paulo Dantas vem, talvez até do que o Renan Filho fez para mais. E, ao mesmo tempo, o JHC também vem fazendo um excelente trabalho aqui na capital alagoana. Eu acredito que quem souber fazer a articulação política mais perfeita, eu acredito que pode ser, eu digo sempre que nada é 100%,
né? Então, assim, de repente o Paulo Dantas pode fazer uma articulação também e ganhar esse pleito, como também o próprio JHC, diante também do trabalho que ele vem fazendo, e articulação política muito interessante, por quê? Porque o próprio vereador do MDB fazendo parte da liderança dele, né, na casa de Mário Guimarães. De que forma o senhor enxerga isso? Hoje, dos 25 vereadores que compõem a casa de Mário Guimarães, né, hoje praticamente 20 vereadores é da bancada, é do grupo político do JHC. Inclusive, o líder dele é do MDB, do partido do próprio governador dos Calheiros, o Chico Filho, e o presidente da Câmara, que é filho do Galba, deputado estadual, o Galba Neto, é também ligado hoje ao JHC. Então, a situação dele é extremamente confortável, pela uma gestão interessante que ele está fazendo e porque Maceió é uma cidade que tem uma rejeição muito grande à família Calheiros. Por mais do trabalho que o Renan Filho fez como governador nesses 8 anos de gestão, mas veja que ele perdeu com quase 20% por Davi Davino. O Paulo Dantas perdeu por mais de 20% por Rodrigo Cunha aqui na capital. Então é uma terra muito difícil de prosperar. Logicamente que a eleição, tudo pode acontecer. Um fato relevante muda o cenário de uma eleição. Verdade. Não quer dizer que ele está ganho, porque só está ganho quando é proclamado pelo tribunal o resultado. Perfeito. O que não é difícil é a gente tomar aquele café ali da Carajás que acabou de chegar com um pãozinho, um bolinho. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, bate-papo maravilhoso, tudo isso para você. É informação. Voltamos já. Em Alagoas tem! E no Ceará também. E na Paraíba! No Rio Grande do Norte. E no Piauí também tem Carajás! O Nordeste está em festa para comemorar o aniversário da Carajás! Aproveite as ofertas imperdíveis todos os dias de presente para você! Aniversário Carajás! Compre nas lojas, no site, no app ou no Televendas! Somos Carajás! Somos Nordeste! Pessoal, algumas coisas na vida precisam realmente de foco e perseverança. Essa tacada que seu amigo Neto acabou de dar pode ser a sua grande tacada na vida. Vou dar um toque. A construtora Delman está lançando o edifício Merlot, lá na rua Edith Brandão Nogueira, na rua do Nil Hakata, apartamento de 119 metros quadrados, com piscina, tudo que há de mais moderno ali vai ser realmente instalado, ofertando para você e sua família, claro, muito mais comodidade. Perto do Harmony, perto da supermercado G. Barbosa, perto de tudo, trazendo para você muito mais conforto na moradia. Faça como o Neto Alto, dá uma grande tacada, vem com a gente. O governo de Alagoas apresenta a nova Praça dos Martírios. A beleza e o charme do nosso passado renasce na Praça Secular e seus prédios históricos. O Palácio Floriano Peixoto, a Igreja Bom Jesus dos Martírios e o Museu Pierre Chalita. Um dos mais belos cartões postais de Maceió está revitalizado e cheio de história para contar. Venha visitar e se encantar. Nova Praça dos Martírios, uma obra Governo de Alagoas. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber o cientista político Marcelo Bastos. Professor, antes de nós irmos para o Café da Carajás, nós estávamos debatendo algumas ponderações aqui de articulação política. Eu perguntaria, daqui a pouco a gente vai falar sobre o seu livro, qual o melhor candidato hoje do MDB para peitar realmente a vitória, como o senhor falou, do primeiro turno de JHC, num momento, né? Como você mesmo Como eu disse, se as eleições fossem hoje, o JHC, pelas pesquisas, ganharia no primeiro turno. Então, os nomes que está apresentando nesse momento, que é ventilado na imprensa, na grande mídia, nos portais de notícias, os nomes que apresenta do grupo, não só do MDB, mas no grupo do governo do Estado, nenhum deles consegue chegar nem perto do JHC. O melhor nome para tentar contrapor essa fortaleza que hoje é o JHC em Maceió, é improvável que de repente ele venha, seria o Renan Filho. Se o Renan Filho viesse ser candidato a prefeito de Maceió, seria uma eleição extremamente interessante, seria um clássico da política, o Renan contra o JHC. Mas aí Agora ele vai abrir mão de ser ministro, né? Ele hoje é senador, mas muitas vezes vale a pena um sacrifício para conseguir conquistar a capital que, ao longo desses anos todos, o MDB nunca ganhou. Mas nesse caso ele perca,
né? Aí, no caso, ele volta Ele para continua Senado. senador. Eu concordo. Ele não perde nada. É um nome muito Né? interessante. Porque lembre que desde 85 que o MDB não consegue emplacar um prefeito de Maceió. Nem do próprio MDB, nem aquele que ele apoia de outro partido. Né? Isso são 9 eleições. Então, seria o nome. O melhor nome do quadro do PMDB ou do grupo do governador para concorrer com o JHC. Na sua opinião, Cícero Almeida, ex-prefeito de Maceió, que fez um grande trabalho, indiscutível trabalho de Cícero Almeida, por mais que você seja inimigo dele ou foi oposição a ele, você não pode deixar de reconhecer, né, as mudanças que o ex-prefeito Cícero Almeida fez na capital alagoana. O senhor acha que ainda tem chance para o ex-prefeito Cícero Almeida? Olha, aquele problema que aconteceu daquela famigerada máfia do lixo, aquilo sangrou muito, né, a situação do próprio Cícero Almeida. Na eleição que ele perdeu em 2016 para o Rui Palmeira, o menino trabalhou muito bem essa questão da máfia do lixo, colocando ele como chefe da máfia, não sei o quê. Aí aquilo foi muito ruim para o Cícero, né? Houve um desgaste, um bombardeio, ele ficou sangrando ao longo desse tempo todo. Aí agora foi inocentado pela justiça. Mas o prejuízo foi muito grande. Para você recuperar o prejuízo causado por aquela questão, lógico que o Cícero não foi só a questão da máfia que o desgastou, mas foi a condução mesmo. Ele nunca teve um partido para chamar de seu, sempre teve a reboque dos outros partidos e outras lideranças políticas. Não, e das vezes que ele Né? teve essa oportunidade, ele foi hipotecou para outra pessoa. Exatamente. Por exemplo, Então, o Kassab deu PSD para ele. É. Foi lá no IAT esse lançamento. Não sei se você está lembrado. Lembro. Ele pegou esse partido e deu para o João Lira. Então, esses equívocos que ele cometeu, isso junto com essa questão da máfia que ficou preço foi sangrando, alto. o preço foi muito alto. Não é fácil um recomeço, ele renascer de novo. Verdade. Vamos falar de coisa boa? Vamos lá. Convite. Lançamento do livro Personagens da Política Alagoana. Autor Marcelo Bastos, mais de 90 personagens da política alagoana. Local, Centro Universitário SESMAC, Campus 1, Auditório João Sampaio. No caso é lá naquele SESMAC, o Prédio principal. né? Rua Cônego Machado, Farol, 7 de julho. Então você que gosta da política, no dia 7 de julho, você vai ter a oportunidade de ter um raio-x de toda a história política dos grandes políticos daqui do estado. Esse é o livro, está aqui. Ô, produção, por gentileza, fala um pouco desse livro, o professor. Foi trabalhoso, mas foi prazeroso. Foram 3 anos de pesquisa. Eu relato aí 70 anos de história da política alagoana. Que maravilha. Eu pego do Eustáquio Gomes de Melo, que é meu conterrâneo de Capela, foi prefeito de Capela, foi prefeito de Maceió, foi deputado federal, um dos homens cultos da nossa Alagoas, até o prefeito atual de Maceió, que é o JHC. Todos os governadores da década de 45 até hoje estão todos contemplados no livro. Todos os ex-governadores, eu relato a trajetória de todos eles. Coisa maravilhosa. Senadores, deputados, 11 presidentes da Assembleia, mais de 60 deputados estaduais, alguns ainda com mandato, outros ex-deputados, alguns já falecidos. Então é um trabalho de muito tempo, de 3 anos, árduo, mas quando a gente faz por amor, não cansa. Aí tem aquela questão do Arnon de Mello com Silvestre Pérez, um momento complicado. O impeachment da Assembleia, né, quando o Muniz foi empichado, mas ele conseguiu reverter aquele tiroteio na Assembleia. Tudo isso vem relatando no livro, de 70 anos aí de história. São mais de 90 políticos, entre homens e mulheres, que a gente relata nesse livro. Professor, o momento mais difícil da política alagoana foi aquela pressão para que o Suruagi largasse o governo? Aquele foi um momento muito difícil, o Estado 6 meses sem pagar o funcionário, Cavalaria por cima do cavalaria. funcionário. Foi exatamente em frente à Assembleia, naquele momento histórico, né, em 97, em julho de 97. Foi quando ele se licenciou o Divaldo e mais adiante ele renunciou quando o Mano assumiu o restante do governo. Foi um dos momentos difíceis. Outro grande momento difícil foi o impeachment do Muniz. Houve o tiroteio na Assembleia, deputado foi morto, Humberto Mendes, né, que era sogro do Muniz Falcão, né, a esposa do Muniz era filha do Humberto Mendes, né, foi assassinado dentro da Assembleia naquele tiroteio, um jornalista foi também atingido com balas. Foi José Cardoso liderando o grupo da oposição. Então, aquele momento ali também, o impeachment do Muniz, naquele momento. Como também a questão daquele dia que o Suruagi pediu licença, em 97, de julho de 97, eu acho que foram 2 momentos muito marcantes
e muito difícil que Alagoas viveu politicamente. Interessante que o senhor fez uma digressão, assim, exatamente no tempo, né? Por exemplo, você começa na página 16, o pessoal de casa, com Estáquio Gomes, Silvestre Péricles, aí vem Afrânio Lages, Arnoldo de Melo, Medeiros Neto, Teotônio Vilela. Teotônio Vilela, no caso o pai do ex-governador Teotônio Vilela, ele foi o menestrel das Alagoas. Ali começa a surgir um novo conceito político, não é isso, professor? Veja bem, o Teotônio Vilela, o Zineiro, né? Ele começa a história dele com um partido que apoiou a ditadura, que foi a Arena. Ele era da Arena, foi vice, foi deputado estadual. Ele foi o relator do impeachment do Muniz, né? Depois, ele foi o vice do Luiz Cavalcante, né? Do general-major Luiz Cavalcante. Então, ele teve todo um primeiro momento na história apoiando o regime que deu o golpe militar. Mas, mais adiante, ele foi se afastando e virou uma referência da oposição. Foi quando ele sai da Arena, se filia ao MDB e passa a ser um dos mais importantes quadros do MDB, o Teotônio Vilela. Que na época era na época era PMDB ou era MDB? Foi MDB, depois virou PMDB e hoje voltou a ser MDB. Então, Entendi. o que acontece? Então, naquele momento, ele lutou pela anistia, pelas diretas já. Ele, inclusive, em 82, era candidato ao Senado, né? E o Moura Rocha ia ser candidato ao governo. Foi quando ele teve um problema de saúde e se afastou e não pôde mais retornar. Então, ele foi distanciando daquele grupo, foi indo para a esquerda e virou uma das personalidades mais importantes da política brasileira, né? Indo nos presídios, visitar os presos políticos. Na então, realidade, ele teve uma importância muito grande. O senhor relata, ele plantou uma semente e depois ele viu na contramão da semente que foi ele plantou. Exatamente. Ele viu que aquele momento para ele não era importante, né? E não era a índole dele, e ele foi E tenho a certeza absoluta que a posição que ele tomou, ele, de repente, prejudicou muito a empresa dele, né? Porque ele passou a fazer uma posição pesada, ferrenha ao regime, e isso aí fere os interesses, né? Aí vamos lá, pessoal. Abraão Moura. Abraão Moura é o pai da Sibeli Moura? Não, o Abraão Moura Abraão foi Moura. deputado federal, foi candidato a governador, era um cara que tinha uma posição progressista. Ele é avô do Abraão, que é prefeito de Paripueira. Que é pai da Sibeli Moura. No caso, deputada. ele seria bisavô da Sibeli Moura. Aí ele é bisavô da Sibeli. Certo. Bisavô dela. Bisavô dela. Então, para você ter ideia, porque o Carlos, o pai do Abraão, que é o avô dela, certo? Um detalhe importante, né? Tem aí, por exemplo, a família Falcão. Foi a única família em Alagoas que conseguiu todos os cargos eletivos ocupados. Nenhuma família conseguiu. Eles foram de vereador a Senado. Vereador tiveram o Camucé, o Alcides Falcão, deputado estadual teve o Clédio Falcão, o Alcides Falcão, né? Deputado federal teve Muniz Falcão, deputado federal Djalma Falcão, governador Muniz Falcão, prefeito de Maceió Djalma Falcão, senador o Alcides e o próprio Djalma, que assumiu no lugar do Renan quando ele foi para o Ministério da Justiça. Inclusive o próprio irmão do Djalma Falcão, que é aquele, até hilário a campanha dele, como é o nome dele? Era o Zé Muniz. Zé Muniz, um grande abraço. Que ele, inclusive, vai estar lá no dia do lançamento do livro. Zé Muniz, para quem não conheceu, era a personagem hilárica da política alagoana. Tem uma família muito interessante, né, que é a família Palmeira, né? Tem o Rui, senador, velho Rui Palmeira, foi senador, né, foi deputado federal. O filho dele, Guilherme Palmeira, foi deputado estadual, foi senador, foi governador, prefeito de Maceió. E o Rui, que foi prefeito, o atual, né? Foi prefeito de Maceió, foi deputado estadual, foi deputado federal e hoje é secretário do governo Paulo Dantas. Eu estava observando aqui uma personagem que foi praticamente quem abriu as portas de Palmeira dos Índios para Alagoas e para o Brasil, né? Helenildo Ribeiro. Eu lembro que na época eu era criança e Helenildo, juntamente com Geraldo Sampaio, aquele pessoal todo de lá, né? Ele talvez se destacou tanto como político, ele foi prefeito de lá. Foi prefeito. Fala um pouco da história dele para a gente. O Helenildo Ribeiro, ele é um pernambucano radicado em Palmeira. Ele era promotor público, né? Passou por um curso de promotor e foi morar em Palmeira. E lá ele fez a vida dele, né? A vida, casou, o Helenildo lá em Palmeira, virou prefeito por 2 vezes, foi deputado federal por 2 vezes, é o pai do James Ribeiro, que foi prefeito de Palmeira, né? E tem outra figura muito importante de Palmeira, que é o Geraldo Sampaio, um democrata, né, que foi deputado estadual, foi deputado federal. Que foi quem lançou foi vice Cícero Almeida para a prefeitura. Exatamente, foi vice do Ronaldo. Né?
tivemos nomes muito importantes na Mendonça Fernando Neto. Collor, que é toda a história do Sim, toda a Fernando trajetória Collor. do Collor, a trajetória do Renan, 45 anos. O Renan começou a vida pública dele, o Renan senador, em 78. Renan Pai, no caso. Renan Pai, Calheiros Pai. Renan Calheiros Pai, em 78, quando foi eleito deputado estadual, foi o 9º colocado, com 9.503 votos. Que maravilha. Ele era estudante de Direito, foi apoiado pelo Mendonça Neto. Né? E você tem aí o ícone da política alagoana, Divaldo Suragi, né? O único que foi 3 vezes governador de Alagoas. Né? Ele foi governador em 74, foi governador em 82, foi governador em 94. Foi o único em Alagoas que teve 3 vezes a oportunidade de ser governador de Alagoas. Pessoal, personagens da política alagoana, professor Marcelo Bastos, quase 300 personagens políticas, né, que fizeram história aqui no nosso estado. Professor, aquela pessoa que, nesse momento, o telespectador que está assistindo esse programa e quer ter a oportunidade, teve o pai dele, certamente, o avô, e a história dele está aqui dentro, que queira realmente levar para casa essa lembrança, né, de todos essas pessoas que engrandeceram o nosso estado de uma forma ou de outra, mas está aqui, né, não tem como apagar a história. O que fazer? Qual o telefone que ela pode ligar? Claro, o ideal seria comparecer no lançamento, vai ter lá para vender, não é isso? Com comparecer certeza. no lançamento no dia, primeiramente o local, Centro Universitário SESMAC, Campus 1, Auditório João Sampaio, Rua Cônego Machado, Farol, data dia 7, pessoal, anota aí, dia 7 de julho, às 19 horas. E após o lançamento, ele vai estar disponível na nova livraria. Ela tem 3 locais de venda. Tem um ali em frente à Faculdade de Direito do SESMAC, a nova livraria. Tem na Faculdade UNIT, tem uma nova livraria lá. E no TRT também tem uma nova livraria lá. Vai ter 3 pontos de venda, que é a nova livraria, onde vai ser comercializado o livro. Pessoal, só encerrando aqui o nosso programa como professor, em relação a essa riqueza da política de Alagoas, doutor Diógenes Tenório, um dos maiores juristas aqui do nosso estado, escreve o seguinte: professor Marcelo Bastos nos brinda com esta nova obra, Personagens Políticos de Alagoas, trazendo o perfil de 91 homens e mulheres que exerceram o protagonismo político de Alagoas, cada qual com as peculiaridades da sua trajetória política e pessoal e com as influências do contexto histórico-social em que atuaram, num panorama que abrange mais de 70 anos de fatos e situações. Professor Diógenes Tenório está aqui, Personagens Políticas de Alagoas. Vamos brindar? Isso aqui merece um brinde. Eu quero... Vamos tomar uma? Eu quero, professor, agradecer a sua vinda obrigado, aqui. Sempre é amigo. gostoso recebê-lo, né? Manter informado essa juventude que não conheceram a história aqui do estado, a história política do nosso estado. E, claro, você na condição de consultor político do programa Neto Alto, sempre, eu acho que essa é a 5ª ou 6ª vez que você... Perdeu a conta. Perdeu a conta, né? Que o senhor vem aqui brindar a gente com mais um livro. Eu quero lembrar também, Neto, que além desses históricos do passado, todos esses do presente vão estar, inclusive os atuais, Rui Palmeira, o Renan Filho, o JHC, o presidente da Assembleia, Marcelo Vitor, e tantos Rodrigo outros. Cunha, tá? Tá a mãe dele, a Cécile Cunha. Ah, legal, Então legal. tem do passado e do presente. Legal. De 30 aos dias atuais. É isso aí. Professor, eu quero mais uma vez agradecer a sua vinda e, claro, faça daqui sempre o seu espaço e a sua tribuna. Agradeço mais uma vez a oportunidade do espaço, estamos aqui sempre a seu dispor, Neto, e vamos aguardar a eleição de 2024, que promete, são 102 municípios que vai ter eleição para prefeito. Até lá o aqui em senhor vai Alagoas. passar por aqui mais umas 2 vezes para a gente bater Vamos um lá, papo, vai tá ser bom? um prazer. Esse aqui, depois o senhor vai assinar que eu quero ele para mim. Esse é um presente do seu amigo Neto. Valeu. Depois eu lhe pago. É isso aí, pessoal. E se você vai construir ou reformar, não esquece. A Carajás é o melhor lugar para que você faça a sua aquisição. Faça como o professor Marcelo Bastos. Tudo ele compra na Carajás. A Carajás é a única loja que transforma o seu sonho em realidade. Se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, @programa Neto Alto, como também, professor, o maior portal de comunicação do estado, @portal Cada Minuto. Então, vem com o seu amigo Neto Alto fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Carlos Diego e Maciel Rufino, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal, boa semana, tchau, valeu!